Olá, saudações, bem-vindos a mais um Momentos Teológicos. Hoje eu me propus a uma missão hercúlea, falar sobre vida, né? Sobre o que é a vida. Tantas pessoas dizem, como é fantástica a vida, como é fabulosa a vida é uma coisa divina, a vida é extremamente complexa. Mas o que é a vida? Vamos falar sobre isso hoje um pouco, mas nós vamos ter que ser extremamente resumidos, como sempre eu digo, porque nós vamos tentar olhar de diversos pontos de vista, né, sobre o que é vida. Biologicamente, a vida ela acaba se resumindo em DNA. Não é verdade? Adenina, timina, citosina e guanina, né? No caso do DNA. No caso do RNA, substitui-se a timina por uracila. Bem, isso é considerado vida. Então nós temos organismos eucariotas e procariotas. Os procariotas não possuem núcleo celular, são organismos menos complexos e o DNA fica ali solto no citoplasma, né? Então são organismos unicelulares, mas que são considerados como vida. Bem, eles possuem consciência? O que é consciência? Eles têm funções específicas, estes seres, né? Já que possuem vida. Eles conseguem cumprir com as suas atribuições. Em alguns casos, dentro do que é chamado evolucionismo, eles deixam determinada função, eles melhoram essa função, eles se aproveitam de determinada coisa para evoluir. O que seria evoluir? Sofrer alterações que melhoram as condições existenciais. Né? Seria resumidamente isso. Então nós temos, por exemplo, ainda dentro do processo celular, né, nós temos as mitocôndrias. Essas mitocôndrias, se abertas, dentro delas tem fitas de DNA. Então, é estudado, ainda é pesquisado se são organismos que eram procariotas e resolveram fazer parte da célula como elemento dela. E deixam de ser, então, seres e se tornam parte de um ser. Né? Vamos... aí já no caso, eucariota, dentro de uma célula animal. Bom, então, aonde está a vida aí? No DNA. O DNA é o responsável pelas características do ser, pelas características que serão transmitidas por gerações. Mas aonde fica, então, a consciência? As plantas também possuem células. Então elas também possuem vida. Mas o que é a vida? O que é a química orgânica? Como ela surgiu? Como daí surge, então, a consciência? Essa consciência que nós temos, que não é simplesmente um automatismo de cumprir determinadas funções, de ir do ponto A, B, C e D, retornar A, B, C e D, sem uma visão crítica, sem uma visão de vislumbramento, de imaginar como poderia ser determinada coisa, se isso poderia ser alterado, esse senso crítico. Acaso? Onde reside a potência vida? Onde reside a potência vida?
Nós temos aí o que transmite características dos indivíduos, hereditariamente. Mas a potência vida, onde está? Nós não temos, em meio algum, o que de fato é a vida. Nós temos as consequências da vida. A vida, de fato, nós não temos. Então, se nós olharmos, por exemplo, Darwin, né, a teoria da evolução, que de fato chama-se teoria da evolução, mas são 5 teorias que unidas formam a chamada teoria da evolução, né? Que a evolução propriamente dita, ancestralidade comum, gradualismo, seleção natural e pensamento populacional, parece. Enfim. Mas tudo isso aí, resumidamente, se torna a teoria da evolução. Bom, todos teriam um ancestral em comum, e aí, ao longo do tempo, isso foi alterando, e teriam as alterações ao acaso, né? Aberrações genéticas dentro das questões genéticas, uma ligação ali que ao acaso modificou e depois continuou firmemente nas próximas gerações, né? Então aí vão dizer, não, o que é essencial para a vida? Né, até aquele macetezinho, né, o Chomps, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Aí nós temos os outros 5 elementos. Água, né, para que a vida evolua, para que a vida continue, é água, ácido ribonucleico, né, que pode ser o ácido ribonucleico, o DNA, e o ácido ribonucleico é o RNA, e o ácido desoxirribonucleico é o DNA. Né? Então precisa desses elementos de características genéticas. E aí nós vamos ter o quê? Carboidratos, proteínas, né, para os aminoácidos. No caso, nós temos 20, e desses 20, não me lembro se são 8 ou 9, são os essenciais que nós não conseguimos produzir e nós temos que nos alimentar para quebrarmos essas proteínas e conseguirmos esses alimentos. Né? E aí nós temos os lipídios também. Então são esses 5 elementos. Né? E aí nós podemos voltar aqui à questão dos aminoácidos. Né? Então, ali o DNA, ele vai ter os códons, né? 3 elementos desses que nós falamos ali. E aí, unidos de 3 em 3, eles vão formar determinados aminoácidos e substâncias que são essenciais para a manutenção da vida. Né? E nós temos o metabolismo, criando esses elementos dentro do processo celular. E o catabolismo é a perda destes elementos, né? Então, às vezes a pessoa fala, vou entrar em catabolismo, vou perder massa muscular, né? Mas na verdade é um pouco diferente disso, mas tudo bem. Aí nós continuamos com a mesma pergunta, mas aonde está a potência vida? É um acaso isso? Toda essa complexidade biológica é um acaso? Que a cada dia que a biologia vai evoluindo, né, com microscópios e tal, nós vamos conhecendo coisas que nós não imaginávamos. Né? Nós olhamos aí física quântica, por exemplo, que vai absolutamente contra tudo aquilo que nós afirmávamos que era. E aí nós dizemos, onde está a potência vida? Em lugar nenhum aí. Nós temos as consequências dessa potência. Há uma alteração genética, uma evolução? Sim, de fato há. Isso é inegável. Agora, nós temos um ancestral em comum? Um único ancestral comum? A origem da vida é um acaso, uma sopa primordial? Hoje nós temos a teoria da panspermia, que demonstra que possivelmente as vidas, os primeiros organismos, talvez até vírus, né, que são organismos extremamente simples, com material genético, ou RNA ou DNA,
mas de características extremófilas, né, que suportam climas, temperaturas, condições que são diversas aquelas que nós até então conhecíamos, e pode então ter vindo do espaço, e aqui essa vida ter evoluído. Mas olha que complexo isso. Se a vida então vem do espaço, então nós podemos perceber que em outros planetas também podem haver vidas tão ou mais evoluídas do que nós. A diversidade de vida pode ser muito maior do que nós imaginamos. As formas de vida, as formas de fazer uso da potência vida. Agora eu repito, o que é a potência vida? O que é essa força motriz? A vida é a consciência? Bom, se a vida for consciência, as plantas têm consciência, os seres procariotas têm consciência, talvez até a própria fita de DNA tenha consciência. Então, como fica isso? E o que é a consciência? A consciência é só automação de função? A, B, C, volta. A, B, C? Não, a consciência ela é a capacidade de vislumbrar, de ter imagens mentais e de lidar com o espaço e o tempo. De nos imaginarmos em situações, de imaginarmos situações, de transferirmos isso ao mundo real através de nossas ações. De criarmos, de criticarmos. Isso é consciência, baseada no saber, na formação e em elementos atávicos. Então, aonde está a potência vida que nos leva a isso? É um mero acaso estarmos aqui? Então, aí, depois nós vamos em questões criacionistas religiosas, né? Fundamentalistas. Vamos colocar no cristianismo. O que é a vida? A vida é o sopro divino. Poxa, Deus criou o mundo do jeito que ele é. E assim ele continuará sendo até o final dos tempos. E a potência vida, o que é? O que é essa potência vida? É muito mais simples, né? Dizer, não, é o sopro divino. Deus é eterno, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E ao mesmo tempo ele não é de características que podemos vislumbrar, por ser muito além do que conhecemos. Então pronto, é uma aceitação simples, como somos hedonistas por natureza. Poxa, nós temos uma explicação, para que eu vou ficar quebrando a cabeça com isso? Vou simplesmente existir. Vou fazer uma coisa que me proporciona prazer, que é muito mais interessante do que questionar questões existenciais. Então nós temos o criacionismo também em diversas formas, né? Às vezes as pessoas dizem, criacionismo e evolucionismo. Não, o evolucionismo ele tem diversas vertentes, né? Inclusive a própria teoria de Darwin, ela já não é mais tão simplória, ela foi sendo reformulada ao longo dos anos e obviamente que dentro do que ele disse, hoje nós sabemos que isso não é possível. Mas se é o acaso, se é um único indivíduo que tem esse acaso, fica difícil toda a espécie se beneficiar dessa evolução. Então, quando dizemos que o meio faz com que o indivíduo se altere, que o indivíduo se adapta ao meio, automaticamente nós eliminamos o acaso. E se diversos indivíduos têm a mesma alteração genética dentro de um processo extremamente complexo, ao mesmo tempo, dentro das mesmas condições, fica difícil crer em um acaso. Não dá para crer em um acaso assim. Uma espécie, vamos aqui usar números, uma espécie que tenha 10 mil indivíduos, desses 10 mil indivíduos, 3 mil indivíduos tiveram a mesma alteração genética benéfica ao meio em que eles estão, provocados pelo próprio meio. É muito acaso
para qualquer mente mediana. Um único indivíduo teve essa alteração genética, se for um animal herbívoro, que fica até mais difícil de sobreviver, né? Um animal herbívoro. Um carnívoro poderia, né, dizer, não teve 1, 2 ou 3 que tiveram a mesma alteração em um processo extremamente complexo de ligação de elementos, né, na formação genética, e simplesmente evoluiu ao acaso. Não são os mais fortes, são aqueles que estão melhor adequados ao meio. Bem, se há uma pré-programação para isso, de alguma forma, é mais aceitável do que um acaso de diversos indivíduos de uma espécie acontecendo ao mesmo tempo. Porque só com um, qualquer pessoa vai perceber que não é viável. Não é uma ideia viável. É tão inviável quanto crer que há um sopro divino que cria os seres como eles são. É tão inviável quanto. É uma questão de fé, de fato. Quase um fideísmo. E aí nós temos, então, essa ideia do criacionismo ser somente religiosa, mas não. O criacionismo ele vai além. Nós temos o criacionismo científico, né? Então, por exemplo, temos o criacionismo bíblico, o criacionismo religioso, aquele criacionismo de comparação religiosa, enfim, tem diversas vertentes, né? Então, se nós formos olhar textos bíblicos como de diversas outras religiões, nós vamos encontrar elementos muito semelhantes. Muitos textos antigos falam, por exemplo, sobre dilúvio, né? Sobre uma catástrofe. Bom, hoje nós sabemos que um tsunami, por exemplo, pode provocar isso. Em condições geológicas distintas, isso era bem possível, dilúvios, né? Nós podemos encontrar seres congelados imediatamente, de forma extremamente abrupta, até com alimento na boca, como descobriram alguns mamutes. Isso pode ser uma coisa de um fenômeno natural? Sim, pode ser. A questão colocada aqui é que isso existe no mundo inteiro, né? Demonstrando, então, que os textos possuem, esses textos que hoje são religiosos, mas que antes eram o que nós chamamos hoje de ciência, que era a transmissão de sabedoria, do saber, do conhecimento. Então nós temos isso no mundo inteiro. E se fizermos uma meditação mais profunda, nós vamos então a outros elementos mais complexos dentro de textos, para tentar decifrar a vida. Então, o que é a vida? Isso nós não podemos saber. Ainda não. Nós sabemos consequências da vida. E isso é fundamental, tentarmos definir vida. Se, por exemplo, não houvesse uma definição de vida na medicina, ficaria difícil, né, de dizer, o indivíduo não suportou, ele veio a falecer, né? Então, cérebro não funciona, coração não funciona. Vai para o meio jurídico e diz, vida enquanto o indivíduo respira. Aí depois vai ver que não, peraí, é um pouco mais complexo, né? Porque se o indivíduo não respira, não há vida, se ele mergulhar e for morto, quem matou não pode responder por isso, né? Afinal de contas, ele estava sem respirar debaixo d'água, ele estava mergulhando. Então, ao longo da nossa história, na nossa sociedade, nós buscamos explicações para o que é vida, mas de fato o que nós encontramos são explicações essenciais a determinados setores existenciais que são
utilizados as consequências da vida, para atendimento daquelas questões ali técnicas, sociais, que são fundamentais para o nosso existir em sociedade. Agora, a potência vida, de fato, ninguém sabe o que ela é. O que é a consciência? Então, se nós formos aqui analisar que um organismo procariota é vivo, que uma planta é viva, ou nós entendemos que eles têm a mesma consciência que nós, ou entendemos que eles têm uma consciência, um tipo de consciência, isso é, se um organismo procariota ele tem consciência, ele tem que ter algo semelhante ao nosso cérebro, né? Ao nosso sistema nervoso central, enfim, alguma coisa assim, ele deveria ter. E por que conosco então é diferente? Será que então essa consciência nossa reside no DNA, ao invés de residir no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro? Será que ali não é só uma questão de funcionamento corporal? Então vejam como é que a coisa vai acabar ficando tão complicada que vai ir contra ao que já é afirmado. Então, se uma planta tem vida e um ser humano tem vida, ambos são iguais porque ambos são seres vivos. Mas o que é essa potência viva? DNA, RNA? Isso seria vida? Então nós podemos perceber que é uma coisa extremamente complexa. E hoje nós temos o criacionismo científico, que é aquele criacionismo que não está defendendo que Deus criou, não é religioso. Ele apenas diz, é muita coincidência, é muito acaso para aceitarmos assim. E nós temos que ampliar os nossos horizontes. Se nós imaginamos que a vida pode ter vindo do espaço, nós temos que imaginar que se nós desenvolvemos aqui, mesmo ao acaso, que a nossa evolução é mesmo ao acaso, a mesma coisa pode ter acontecido em diversos pontos do universo. Próximos a nós ou não, com formas de vida distintas. Então nós olhamos o extremófilo, ele tem uma resistência de vida muito distinta à nossa. Vivem em temperaturas extremamente baixas, extremamente altas, ficam inertes por tempo, talvez centenas, até milhares de anos, que poderiam ser considerados mortos. Mas de repente, quando eles atingem uma condição favorável, eles voltam a existir. Então, o que é essa potência que faz isso? O que é a vida? O que é a vida? Nós não sabemos o que é a vida. Nós não imaginamos o que é a vida. É deste ponto que se torna extremamente difícil dizermos que há um Criador com determinadas características que criou a vida. Nós não sabemos o que é a vida. Nós não sabemos a origem da vida. E queremos afirmar que há um Criador da vida. Há o que chamamos de Deus, é um elemento de fé, é um elemento de possibilidade e até de probabilidade, se ampliarmos as nossas visões. Ele é interveniente, aí é uma outra questão. Né? Ele é interveniente, ele permite que coisas ruins aconteçam, ele é bom, e ao mesmo tempo que ele é bom, ele quer que as pessoas implorem coisas que ele, na sua onisciência, sabe que as pessoas necessitam. Na sua onipotência, ele permite que as pessoas sofram mal. Na sua onipresença, ele assiste sadicamente as pessoas sofrendo males. Como pai, ele sabe que o filho precisa das coisas porque ele é onipresente e ele é onisciente. E mesmo assim o filho ele tem que suplicar pelo que quer. Então logo nós como seres humanos somos melhores do que este Deus idealizado. Porque se nós seres humanos vemos um filho na necessidade, nós tiramos o que temos de nós e doamos aos nossos filhos. Então somos muito mais divinos do que este Deus criado, onipotente, onipresente, onisciente.
Se lermos, por exemplo, Jó, né, até tem a paciência de Jó, um excelente santo, porém que tudo perdeu. Por quê? Porque Deus tem os seus próprios critérios. Daí vem a graça. Né? E depois, por isso nós dizemos, ganhei, foi de graça. Porque a graça, ela não necessita de critérios. Ela vem gratuitamente, sem que aquele que receba tenha feito coisa alguma para receber. Isso é graça. E se Deus age por graça, ele não atende orações. Por que atenderia? Se ele age por graça, por critérios pessoais. E se ele fosse misericordioso, ele não deixaria as pessoas sofrendo enquanto oram, suplicando uma coisa que sabem que não vão receber pela oração, porque Deus atende pela graça. E não pela troca de oração. Deus não faz escambo com a oração. Então vejam como é dicotômico essa ideia desse Deus. No entanto, se nós imaginarmos simplesmente em um ponto de origem, né, vamos colocar aí, como dizem hoje, o Big Bang, é até onde consegue alcance, mas certamente há algo muito além. Essa criação desse ponto seria, de fato, Deus? Certamente que não. Seria mais uma criação deste ser eterno, como chamado nos textos antigos. Deus é chamado de o eterno, porque ele está além do tempo. Então, se me fosse perguntado qual a maior bênção, eu diria a maior e a única bênção que Deus nos deu, para o entendimento comum, né? Chamar de Deus, que nos deu, enfim, não nesses termos, mas para simplificar, seria a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa consciência, o nosso discernimento. Com isso, nós somos abençoados a resolvermos todos os nossos problemas. Jesus, no capítulo 6, ensina que quando queremos orar, devemos ficar a sós, nos trancar no quarto, em algum lugar, em secreto, e orarmos em silêncio. Orar é falar. Falar consigo é orar. Já que temos a bênção divina da autorresolução e da resolução. Falar consigo é falar com a maior bênção que Deus nos deu, com a inteligência. Isso é falar com Deus. E quem sabe, de alguma forma, acessarmos uma energia que potencializa essa nossa divindade. Se crermos que Deus está constantemente atuando, nós temos que entender que Deus é mesquinho, que Deus tem preferência pelos seus filhos, que Deus não ajuda os filhos quando Ele os vê em necessidade. Então, automaticamente, é um Deus que é muito inferior a nós, este Deus idealizado. O Deus que eu diria que é real é um Deus que nos abençoou com a capacidade de evoluirmos por nós, com a nossa consciência, com a nossa inteligência. Então, por que ele não pode ter feito isso com outros? E os propósitos? Bem, nós mal sabemos o que é a potência vida. Propósitos? E será que, de fato, nós somos produto desse Deus eterno? Ou produtos de outros mais evoluídos que nós, interdimensionais ou não? Então veja como nós temos que, para muitos isso é um devaneio, mas se nós imaginamos que há panspermia, que organismos unicelulares possam ter vindo e gerado a evolução em nosso planeta, por que isso
não pode ter acontecido em outros planetas mais antigos do que o nosso, e que esses seres não possam ter interferido de alguma forma naqueles seres que estavam aqui evoluindo, ou até colocado esses seres, talvez nós sejamos produto deles. Existem, inclusive, teorias a respeito disso, né, de criacionismo alienígena. Então, nós temos que abrir bem mais a nossa mente para tentarmos vislumbrar, porque nós não temos essa imagem mental do que é vida, do que é a potência vida. Nós temos imagens de consequências da vida. Se nós formos, como eu já disse aqui anteriormente, fazermos comparações de seres vivos, nós vamos ver que somos absolutamente distintos, né? Então a pessoa diz, não, eu não como carne porque comer carne é ingerir vida. Mas a planta também é uma vida. Então ela ingere vida da mesma forma. Ela não ingere um animal, mas ela ingere um vegetal. E se a argumentação eu não quero ingerir vida, ela é falha, porque a vida será ingerida. Agora, o que é a vida? DNA? Será que a vida se resume em DNA? Em acaso? Então, aí nós podemos entrar até em outra questão, a questão da alma, a questão da continuidade do ser. Se a vida biológica é DNA, é suficiente para sermos automatizados, a alma é potencializadora disso. Né? Vamos imaginar assim. Então o eu verdadeiro, esse eu metafísico, a alma, ela tem continuidade. Digamos que ela vai ter essa continuidade. Então a nossa vida, nós, seres humanos, somos alma ou somos biologia? Fica essa questão. A nossa vida, de fato, é biologia ou é alma? A nossa vida humana, ela é o quê? DNA ou potência metafísica? Aqui, essa nossa existência, essa nossa vida, é um conjunto de atuação entre a alma e a biologia? Ou é uma atuação da alma na biologia? E a alma saindo, eu estou dizendo alma para dizer sobre essa potência, esse eu, que é muito mais fácil de falar de alma, que é um termo que todos conhecem. E essa alma tem continuidade como? Para onde ela vai? Ela vai? E quando ela vem, ela já havia ou ela passou a resistir? Nós não sabemos coisa alguma sobre vida. Nós não podemos afirmar sobre o que é vida. E é por isso que nós não podemos acatar mitologias sobre a vida de forma literal. Jamais. Nós temos que entender o contexto da realidade daqueles que escreveram estes textos. Talvez tentando nos dizer algo além do que poderiam vislumbrar na sua época. Ou até imaginando algumas coisas, ou todas. Então percebam, não há como simplesmente provar qualquer coisa que seja em relação a essa potência vida, o que é a vida e como ela surgiu. E se há um porquê. Qual é esse porquê? É nesse momento que nós percebemos a nossa insignificância como seres humanos. E como vida. Nós imaginamos que a nossa vida aqui, ela é superior a todas. Nos auto-intitulamos de inteligentes, mas nós mal sabemos o que somos.
como, quando, de que forma, por quem, para quê, o que somos. Ninguém sabe. Então, quando nós chegamos em uma religião fundamentalista, nós temos explicação para tudo. As mais simplórias. Deus criou e ponto final. E quem é Deus? Quem somos nós para decifrar? Ótimo. Está muito bom para todo mundo. Imaginem se a humanidade estivesse se prendido a isso. Nós podemos ver os lugares no mundo onde esse fundamentalismo prevalece, como as pessoas vivem ainda. Questionar é fundamental. Fechar os olhos para a possibilidade, para diversas possibilidades, é estupidez. Não chega a ser ignorância, é estupidez. Então, se alguém falar, nós somos produtos de alienígenas, nós somos experiências genéticas, o planeta Terra é um laboratório, por isso tem tantas vidas. Né? Tem teorias aí, por exemplo, que dizem que a Lua, de fato, é um objeto alienígena. Alguns argumentam, por exemplo, sobre as crateras lunares, que pelo tamanho dos choques com meteoros, por exemplo, as crateras eram para ser muito mais profundas, e elas todas têm a mesma altura, parece que no máximo 30 metros de profundidade, porque em tese seria uma nave alienígena. Daí a ideia do Deus onisciente, onipresente e onipotente, que de fato os deuses são alienígenas. Né? E aí, se nós formos olhar, por exemplo, nos evangelhos, né, eu até falei sobre esses dois, Sabedoria de Cristo e os Arcontes, onde Jesus fala que os arcontes são seres que vivem em nossa dimensão, e entre a dimensão que Jesus vive, abaixo da dimensão do eterno Criador, que seria Deus, e esses indivíduos nos fazem crer que eles são os deuses, porque eles se julgam tão poderosos quanto o eterno Deus. Então nós podemos fazer analogias que podem ser coincidências ou não, mas que nos provocam a pensar. O grande erro em tudo isso é afirmar qualquer uma dessas teorias como sendo real. Hoje em dia, buscar a sabedoria é buscar a relatividade. Então, eu fiz esse mexidão aqui, mas para provocar uma pesquisa em todos os setores, religiosos, filosóficos, biológicos, e vocês vão perceber que vida ainda é um mistério. Nós temos que entrar em uma questão deontológica, na verdade. Nós temos que entrar em uma questão ontológica, buscar a essência primordial. E aí vão dizer, não, a essência primordial de fato é o Big Bang. Mas não há como surgir uma coisa do nada. Espero ter feito as provocações aqui de forma devida, e convido a todos que façam pesquisas mais aprofundadas, principalmente sobre o que é criacionismo, né? E que afastem essa ideia de fundamentalismo bíblico, de que criacionismo são aquelas pessoas que vão atrás do criacionismo bíblico, que fazem uma leitura literal da Bíblia, que são pessoas que fazem afirmações, não são. Esse aí é um criacionismo arcaico, que o próprio criacionismo científico contesta. Né? Então nós podemos usar textos e devemos usar textos antigos, porque os textos bíblicos são textos antigos, não são textos religiosos. São textos que eram utilizados para direito, para saúde, para educação, para sociologia, para questões da sociedade, para saúde pública.
Eram textos utilizados para tudo. E que aos poucos a religião foi se tornando algo distinto. Até que se tornam textos enviados por Deus, textos sagrados. Afinal, se nós entrássemos, até hoje, né, nós podemos entrar aí em comunidades, vamos colocar com 3.000 pessoas, onde 10 pessoas conseguem, sabem ler e escrever. Essas pessoas se tornam referência para as outras. E isso vai continuar pelas gerações. Assim acontece com os textos religiosos, não só bíblicos, mas todos os textos. Então nós temos que enxergar estes textos como textos antigos, não como textos divinos, né? Nós temos que ter um pouco mais de abertura. É muito mais doloroso, eu sei, negar. Não negar, mas compreender que as afirmações simplórias são simplórias demais. Nós estamos muito longe ainda de sabermos o que é vida, essa potência vida. E o que somos como vida. Se essa nossa diferença dentre as vidas que conhecemos não seria porque possuímos uma energia motriz, um eu, uma alma. E os outros indivíduos só uma potência considerada alma, por alguns e por outros não. E que ao mesmo tempo nós podemos perceber que muitos animais têm uma capacidade de raciocínio, sim. Porque eles percebem o que é perigoso, o que não é perigoso. Nós olhamos um cão doméstico, se ele chega, ele puxa uma roupa. Quando nós chegamos em casa, ele corre para o canto e encolhe e fica com aquela cara de que sabe que fez coisa errada. Então ele tem um vislumbramento, sim, crítico. Então o cão também possui alma? Essa alma é algo que evolui? Essa energia surge no momento em que o ser biológico surge também? Ou ela vem depois? Existem categorias para isso? Alguém está brincando de criar? É muito complexo. Não é simples explicar o que é vida. A biologia não explica. As religiões não explicam, a filosofia não explica, ninguém explica. Nós apenas sentimos a vida. E o convite, novamente, que eu digo que eu faço, é que haja um aprofundamento nessa questão, que vocês que estão assistindo, que se interessaram pelo tema, busquem e tentem decifrar o que é vida. Percebam todas as formas de afirmação. E percebam que todas são questionáveis. Ok? Grande abraço e estejam em paz.